Olá, turma! Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma aula de hoje. Vamos continuar falando sobre a Idade Moderna e hoje sobre as monarquias nacionais. Olha, gente, nos reinos ibéricos, desde o Império Romano e da formação dos reinos germânicos, na Península Ibérica, onde hoje está Portugal e Espanha, recebeu forte influência cristã. Porém, no século VIII, boa parte da região foi conquistada por muçulmanos, que vinham do norte da África, que ocuparam a Península Ibérica entre os séculos VIII e XV. Em virtude dessa ocupação, gente, muçulmana, muitos cristãos se deslocaram para o norte da península e ali formaram reinos como Leão, Castelã, Navarra e Aragão. Esse período de 700 anos, cristãos e muçulmanos viveram épocas de luta e de paz, o que possibilitou as trocas culturais entre eles. Ainda hoje é possível notar as marcas desse intercâmbio nas sociedades portuguesa e espanhola. A influência muçulmana pode ser encontrada, por exemplo, na alimentação, no modo de vestir, na arquitetura, na música, nas palavras de origem árabe, que fazem parte dos idiomas português e espanhol, gente. Então, foi um período de intensa troca cultural, apesar de ter muitas revoltas, muitas entre os cristãos e os muçulmanos, né? Que ainda tem até hoje algumas regiões que tem guerras, né? Mas, nesse período, eles também, olha a arquitetura aí, a arquitetura árabe. Essa é uma foto de 2017 e é possível observar os arabescos no complexo da Alhambra, Granada, na Espanha, olha aí, na cultura islâmica. Então, esses reinos também tiveram bastante trocas culturais. Agora nós vamos falar sobre a formação de Portugal, gente, que aconteceu entre os séculos 11 a 15. Temos aí essa imagem, domínios islâmicos do século XI, os reinos ibéricos cristãos são os amarelos e os islâmicos são verdes. Aí mais abaixo a gente vê, né, o amarelo crescendo, que é os reinos ibéricos cristãos, e o domínio do islâmico. Aí já no último, gente, que é do século XIV a XVI, a gente vê o domínio islâmico bem menor, né? O que vai prevalecer são os reinos cristãos. Então, essa é a formação de Portugal. Gente, na Europa, Portugal vai ser o pioneiro na formação de Estado centralizado. Vai formar e também vai. Essa formação deles também vai estar relacionada a essa luta entre cristãos e muçulmanos pelo controle da Península Ibérica. Para os cristãos, essas lutas foram chamadas de reconquista, que eles queriam reconquistar seus territórios. E durante esse processo, o reino de Leão e Castela contou com a ajuda de nobres cristãos, como Dom Henrique de Borgonha, de origem francesa, e em troca do apoio oferecido por Henrique e seus comandados ao reino de Leão e Castela, ele recebeu as terras do condado portucalense em 1096. Assim, Henrique se tornou vassalo nobre com dever de obediência e fidelidade do rei de Leão e Castela. Posteriormente, depois, Henrique vai transmitir o condado portucalense a seu filho Afonso Henrique. Afonso e seus aliados vão lutar pela independência do condado em relação ao reino de Leão e Castela. A independência vai ocorrer em 1139. E então, Afonso Henrique vai ser o primeiro rei de Portugal, gente. Com essa independência de Portugal, a família Borgonha vai formar uma dinastia que vai ter seu território e governo por mais de 200 anos. Durante esse período, os soldados portugueses vão continuar a lutar contra os muçulmanos da Península Ibérica. E a formação do território português, do modo como ele existe hoje atualmente, se completou em 1249, com a conquista do Algarve. Então, sobre
o domínio dos muçulmanos. Terminadas as guerras no século XIII, os reis e funcionários do governo vão organizar mais efetivamente a estrutura administrativa do Estado português. Então, essa vai ser a formação de Portugal, muito ligada à religião, né, ao catolicismo, porque quem vai dominar a região, o território, como vimos aqui no último mapinha, vai ser os cristãos. Vai ter uma revolução, gente, em Portugal, conhecida como Revolução de Aves. Em 1383, Dom Fernando I, último rei da dinastia de Borgonha, vai morrer sem deixar herdeiros homens. A partir desse momento, Portugal poderia ser anexada ao Reino de Castela. No entanto, diversos grupos de nobres e burgueses do país queriam evitar isso. Eles pretendem manter a independência portuguesa, sob o comando de um rei que apoiasse seus interesses políticos e econômicos. Para isso, esses grupos passaram a apoiar Dom João, irmão bastardo do rei falecido. Porque bastardo é o quê? Um filho nascido fora do casamento. Após um período de conflito que durou entre 1383 a 1385, Dom João vai assumir o trono de Portugal e vai garantir a independência do reino, dando início à dinastia de Aves. Ela recebeu esse nome porque o novo rei era mestre da Ordem da Cavalaria de Aves. Por esse motivo, a luta contra a união entre os reinos de Portugal e de Castela ficou conhecida como a Revolução de Aves. A Ordem de Cavalaria, gente, era uma instituição militar e religiosa, surgiu na Idade Média, que tinha apenas nobres, cavaleiros. A dinastia de Aves permaneceu no poder entre 1385 a 1580. Nesse período, os reis reforçaram seu poder, vão centralizar a arrecadação de impostos, vão estimular a construção naval, vão distribuir lotes de terras chamadas de Seis Marias. Tudo isso vai favorecer a expansão comercial e marítima portuguesa. Foi durante a dinastia de Aves que os portugueses chegaram às terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. Eles vão chegar aqui nas nossas terras, né? Nós vemos aí uma imagem com a iluminura que representa João I de Aves na Batalha de Aljubarrota, ocorrida em 1385. Essa batalha foi decisiva para garantir a independência do Reino de Portugal, que terminou com a derrota das tropas de Castela. Crônicas Antigas da Inglaterra, de Jean de Wavre, século XV. Agora nós vamos ver a formação da Espanha. Como a Espanha se formou? A formação da Espanha está relacionada às guerras e reconquistas e do casamento do príncipe Fernando e da princesa Isabel em 1469. Ele era membro da família real de Aragão e ela fazia parte da família real de Castela. Alguns anos depois do casamento, em 1479, Fernando e Isabel unificaram seus reinos, dando início a um processo de centralização política. Eles governaram juntos de 1479 até 1504. Após a morte de Isabel, Fernando permaneceu no trono até 1516. Nós temos aí um retrato do imperador Carlos V, na pintura de Tiziano, né? Olha, os exércitos desses soberanos, gente, vão vencer diversas batalhas contra os muçulmanos. Entre os marcos dessas vitórias, podemos citar a conquista de Granada, em 1492. O Reino de Granada, localizado no extremo sul da Península Ibérica, era o último território sob domínio muçulmano. Posteriormente, durante o governo de Fernando, o Reino de Navarra também foi conquistado. Essa conquista completou a formação do Reino da Espanha. A Espanha estava formada. Com a formação do Estado Nacional, a monarquia espanhola pôde financiar viagens de Colombo à América e começar o processo de expansão colonial. A coroa da Espanha tornou-se dona de um grande império mundial. Esse império atingiu sua maior extensão durante o governo de Carlos I de Habsburgo, de 1500 a 1558, que além de rei da Espanha,
Foi ao mesmo tempo também príncipe dos Países Baixos e imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então ele foi uma das figuras políticas do século XVI na Europa mais importante, né? Com vários títulos. E vocês estão vendo aí ele nessa imagem que a gente já falou. E embaixo nós temos uma gravura que vai representar a luta, né? A queda de Granada. Nessa imagem, Boabdil, o último governante mouro, entrega a chave da cidade aos reinos católicos, gente. Fernando e Isabel. A conquista de Granada foi um marco da expulsão dos árabes da Península Ibérica. Também foi uma luta bem religiosa, né? Na formação da Espanha, como em Portugal. Agora vamos falar sobre a formação da França. Gente, por volta do século X, a dinastia dos Capetos iniciou um processo de unificação dos feudos na região da atual França. Entre os reis capetinhos que contribuíram para a centralização política da região, podemos destacar Filipe Augusto, Luís IX e Filipe IV, o Belo. As primeiras medidas tomadas por esses reis foram o quê, gente? Conquistar territórios, unificar a moeda, criar um exército nacional, fortalecimento dos tributos reais e ampliação dos tributos, que passaram a ser cobrados também aos membros da Igreja Católica, que antes não era cobrado. Foi, porém, durante a Guerra dos 100 Anos, que vai durar de 1337 a 1453, entre França e Inglaterra, que cresceu o sentimento de nacionalidade francesa, gente. Durante os 116 anos desse conflito, o poder da nobreza feudal se enfraqueceu, aumentando a centralização do poder do rei. O fim da Guerra dos 100 Anos vai marcar a consolidação do Estado monárquico francês no século XVII. Essa centralização do poder na França vai atingir seu ponto máximo, seu auge, com o reinado de Luís XIV. Ele vai se tornar o símbolo do absolutismo. A gente vai ver esse assunto mais lá na frente em nossas aulas. Olha essa imagem da Batalha de Castillon, em 17 de julho de 1453. Essa é a pintura de Charles Philippe Lanvieri, gente. Olhe sobre a tela. No Palácio de Versalhes, França, hoje. Essa batalha da Guerra dos 100 Anos é uma das primeiras em que o uso de canhões foi decisivo. Eles utilizaram canhões nessa guerra. Formação da Inglaterra. No século XI, Guilherme, duque da Normandia, região da atual França, conquistou a Inglaterra. Vai assumir o trono, vai mudar a capital para Londres e vai proibir as guerras entre a nobreza. Com ele teve início um processo de centralização política, gente. Posteriormente, rei da dinastia Plantageneta, fundada por Henrique II, adotaram medidas que impulsionaram a formação do Estado Nacional Inglês. Também durante essa dinastia foi assinada em 1215 a Magna Carta, que vai ser uma constituição inglesa, que vai limitar o poder real. Além disso, a burguesia vai conquistar o direito de participar do parlamento e vai ocorrer a Guerra dos 100 Anos. A Magna Carta e o parlamento estão na origem da monarquia inglesa, que vai continuar a existir até os dias de hoje. No século XV, duas poderosas famílias da nobreza, os Lancaster e os York, vão disputar o trono inglês. Esse conflito teve início quando Henrique Tudor vai assumir o trono em 1485. Henrique tinha laços de parentesco tanto com Dom Lancaster como com os York, e tornou-se o rei da Inglaterra com o título de Henrique VII, dando início ao absolutismo inglês. Gente, a gente vai ver esse assunto também mais lá na frente. Os ingleses foram os pioneiros da criação deste documento, tão importante, a Magna Carta, na ilustração produzida no século XIX. O rei João Sem Terra vai assinar a Magna Carta em 1215. Então, nós vimos as formações desses estados, né,
nacionais, e cada um com suas peculiaridades, mas muito ligada à religiosidade, né? Principalmente Espanha e Portugal. E a França e a Inglaterra, com essa guerra, né? Com essas mudanças no absolutismo. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima e se cuidem.